Para nós iniciarmos, vamos lembrar que hoje é dia 13, né? É dia de trazermos aí, quem não souber os seus nomes, trazer os seus presentes aí para as crianças, né? Lá do Lar Batista. Já tem o primeiro aqui, ó. Está aqui. Para o Victor Hugo Souza da Silva. Ele tem 9 anos, né? 9 anos. A camiseta dele é M, calça 16, tênis 37 e bom brinquedo, né? Calça 16 é magrinha, né? Muito magrinha. Não puxou o pastor, não. 16, não, mas aqueles irmãos que também deram os seus nomes, né? Que possam aí hoje também estarem aqui trazendo também seu presente, né? Para ser encaminhado lá para o Lar Batista, né? E também, ontem tivemos aqui o nosso bazar, vimos também alguns itens, né, que também serão levados lá para o Recanto dos Avós. Estão precisando, mas também serão abençoados aqui para a nossa igreja. O que era mesmo, Monique? É chave? O pessoal tinha comentado? Cachecol, né? Cachecol. Agora que acabou o frio, vamos dar cachecol para eles? Ano que vem. Muito bem. Queridos, abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Estamos aqui tratando sobre a humanidade de Cristo. Já vimos que Jesus é Deus, lá em João. O fator teológico, né? João trata a questão teológica da divindade de Cristo no Evangelho. Depois João tratou sobre a humanidade de Cristo na sua epístola, mas também o seu aspecto teológico. E agora nós vamos para as partes práticas, né? Vamos começar aqui por Lucas, onde vamos dar continuidade aí ao pensamento de vermos aí sobre a humanidade de Cristo, entendendo que Cristo é 100% Deus, Jesus é 100% homem, não é? Lembrando que Lucas, ele escreve o seu evangelho, e Lucas, ele é um gentil. Lucas não era judeu. Aí lembra que nós comentamos sobre a diferença dos evangelhos, né? Mateus, ele é um judeu que escreve para judeus. Depois nós temos Marcos, que é um judeu que escreve para gentios. E temos Lucas, que é um gentil que escreve para gentios. Então aí vocês percebam que cada ênfase será diferente em cada evangelho. Mas para que possamos saber e conhecer a pessoa de Cristo de uma forma verdadeira, nós temos que juntar os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não é? Aí teremos então esse entendimento. Por que só Mateus, Marcos e Lucas? Porque são os evangelhos sinóticos, né, que têm o mesmo olhar. A ênfase de João já era outra, né? Falar da divindade de Cristo, relatar o que Jesus Cristo fez, seu ministério aqui na terra. Então nós temos que estudar Mateus, Marcos e Lucas, que já temos feito também por Moérico sobre a harmonia dos evangelhos, né? Então quando estiver lá com a aula também do Moérico, lembre-se desses aspectos, né, que nós temos sempre comentado, para que você entenda, né? Uma vez aqui o Moérico tratou sobre o Sermão do Monte em Mateus e em Lucas, não é? E houve uma diferença clara entre a forma que Lucas e Mateus tratou. A diferença foi tão gritante que algumas pessoas pensam que são dois eventos diferentes. Falam que lá em Mateus foi o Sermão do Monte e em Lucas foi em outro momento. E eles dão o nome de Sermão da Planície, não é? Mas como nós comentamos naquela ocasião, eu entendo que é um evento apenas, não foram 2 eventos, é um evento. Só que Mateus, ele estava presente, ele viu. Agora Lucas, ele não estava presente. Lucas fez uma pesquisa. Lá em Mateus ele queria mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o rei perfeito, o rei que haveria de vir, o Messias, o ungido, não é? O prometido. Já Lucas, ele não tem essa preocupação de mostrar que Jesus é o rei, mas Lucas tem a preocupação de mostrar que Jesus, ele é o homem perfeito. Isso é que os gregos
buscavam, eles queriam entender qual que era o homem perfeito. Lucas agora escreve e fala sobre Cristo, como que dizendo para eles: olha, o homem perfeito eu conheci, o homem perfeito eu pesquisei, e agora estou anunciando para vocês. O homem perfeito tem nome, o homem perfeito é Jesus. Por isso que Lucas, ele é o autor que mais vai escrever sobre aspectos humanos da vida de Cristo. E um fato que é interessante aqui, vendo o aspecto humano da vida de Cristo, é neste evangelho que nós vemos mais referências de Jesus se retirando em um momento para orar, para se dedicar à oração. E aí nós vamos olhando esse homem perfeito que é Jesus, e nós vamos adequando a nossa vida, o nosso viver, à maneira de Cristo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse Evangelho de Lucas, que observemos bastante as ações de Jesus aqui no Evangelho de Lucas, e que comecemos a colocar em prática aquilo que Jesus Cristo faz como homem, é para que eu e você também façamos. Por uma razão simples: para que eu tenha o meu trabalho facilitado entre os irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós imitamos a Cristo, os nossos problemas, eles caem quase a zero. Nós vamos ter problemas? Sim, mas nós vamos ter problemas externos, da pressão do mundo, de Satanás, das tentações. Esses problemas sempre existirão, mas problemas internos, de ansiedade, de depressão, de angústia, essas coisas podem ter certeza, vão quase a zero. Não vou dizer que vai zerar, porque ninguém é perfeito, vão quase a zero. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo um aconselhamento bíblico, e eu gosto de fazer aconselhamento bíblico, não sou psicólogo, então não vou usar outros recursos, eu faço aconselhamento bíblico. A primeira pergunta que eu faço é: você tem lido a palavra de Deus e tem orado todo dia? Irmãos, invariavelmente, quando alguém chega no gabinete e fala para o pastor que está com problema, que está com dificuldade, a primeira pergunta que eu faço é esta: como está a sua vida de leitura da palavra e de oração? Invariavelmente a pessoa não está orando e não está lendo a Bíblia. Por isso que vêm os problemas. Aí nós vamos caminhar juntos, aí vamos começar a orar e vamos começar a ler a Bíblia. O segundo passo é estudar cristologia, para que a pessoa conheça, para que o irmão conheça fatos da história da vida de Cristo, e depois ela compare com a sua própria vida. Invariavelmente, as pessoas que estão com problemas têm alguns aspectos da sua vida que não estão de acordo com o modelo que temos, que é Jesus. Então, quando nós estamos com algum problema de ordem muito particular e pessoal, espiritual, emocional e psicológica, a primeira coisa que nós temos que olhar é para a vida de Jesus e ver aspectos das nossas vidas que não estão concordando com a vida de Cristo. E aí então começarmos a fazer os ajustes. E o primeiro ajuste é orar como Cristo orou. Ter contato com o Pai, e nós temos contato com o Pai através da palavra, como Cristo teve esse contato com o Pai. Servir a Deus como Jesus serviu. Se nós fizermos isso, praticamente a igreja não vai precisar do trabalho de aconselhamento. Vamos precisar sim do trabalho de discipulado, porque vamos ter muitas pessoas dispostas, como nós vimos na semana passada, disponíveis para servir ao Senhor. Fala: agora eu quero servir ao Senhor, como é que eu faço? Discipulado. Só que muitas pessoas não conseguem desenvolver o discipulado, porque o primeiro passo que tem que ser dado
é o aconselhamento, é ajustar a pessoa a ter uma vida parecida com a vida de Jesus. Como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como foi o texto que o irmão Manuel acabou de ler agora lá de Timóteo. Eu preciso ser modelo, mas para eu ser modelo dos fiéis, eu tenho que imitar a quem? A Cristo. Eu tenho que imitar a Cristo. Então nós vamos estudar, continuar estudando Lucas, e isso é o que tem que acontecer na nossa vida no final. E se nós estudarmos Lucas, isso acontecer conosco, estivermos mais parecidos com Cristo, queridos, aleluia, glória a Deus. Irmã Elô. Eu estava ouvindo essa semana, achei muito interessante a primeira, falando assim que nossa família também tem que ser uma agência missionária, não um campo missionário. Exatamente. Isso mesmo. Só que para se tornar uma agência missionária, não é? Primeiro é o campo missionário, né? Meu primeiro rebanho não são os irmãos, meu primeiro rebanho é a minha família. Exatamente. E graças a Deus, né? Muito pequenos, eles já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Eu também fui fruto do trabalho da minha mãe. Eu me converti com a minha mãe me evangelizando. E quando meus filhos nasceram, eu falei isso na família, e até hoje tem uma cunhada que lembra disso. Eu falei, eu quero que meus filhos se convertam, e quero que eles se convertam ouvindo o Evangelho da minha boca. E glória a Deus, não é mérito nosso, mas glória a Deus, isso aconteceu. Agora, por quê? Porque era um campo. A minha casa era o meu campo. Depois que eles se converteram, aí esse campo se transformou numa agência. Eles não estão aqui agora comigo, mas eu sei aonde cada um está e sei o que cada um está fazendo nesse momento. Não é? Agora, o Lucas está dormindo porque trabalhou à noite. O Douglas e o Juninho já estão na igreja lá no momento de louvor. Eles estão tocando, um lá no seu teclado, outro na sua bateria, estão lá louvando ao Senhor. E glória a Deus que o Senhor deu até noras assim, né? A mais velha, a Letícia, também cuidando das crianças, a Mari lá na igreja cuidando da mídia e da internet, e agora a Graciele, que graças a Deus comentei no grupo de oração essa semana, ela fez os exames pós o tratamento de câncer, graças a Deus não tem mais nada. Então está agora, e na próxima assembleia ela vai pedir carta lá para a Igreja Batista de Ponte Grande. Falei para ela, agora se converteu, deixou de ser assembleana para ser batista, se converteu a segunda vez. Brincadeira, irmão. Está na internet. É brincadeira, viu? Brincadeira. Irmãos assembleanos, eu amo vocês. Então nós temos que copiar Jesus. Jesus é o nosso modelo. Na semana passada nós estudamos Lucas, né? Lucas 1, de 1 até o 25. E nós vimos aí sobre a promessa do nascimento de João Batista, filho de Zacarias e Isabel, não é? Filho de Zacarias e Isabel. Muito bem. Isabel era prima de Maria? Isso, eram primas, né? Isso mesmo. E aí o que acontece? Que nós vimos? Nós vimos que Zacarias, ele estava no templo servindo ao Senhor como ele fazia costumeiramente. Aí nós conversamos um pouco na semana passada daquilo que é normal, daquilo que é anormal, daquilo que é comum, daquilo que é incomum, daquilo que é ordinário e daquilo que é extraordinário. Foi o que nós vimos. O que é extraordinário vem sempre de Deus, vem sempre da parte de Deus. O que é comum
que é normal vem da nossa parte. O que é incomum e o que é anormal também vem da nossa parte, e nós temos aí que trabalhar essas coisas, não é? Agora, quando nós olhamos o texto que nós vamos ler agora, que é Lucas 1, do 26 ao 38, nós vamos ver agora o anjo falando com Maria. E vocês vão perceber, nós vamos perceber muitas semelhanças daquilo que o anjo conversou, da forma como o anjo se apresentou para Zacarias. Nós vamos ver que há muitas semelhanças da forma como o anjo se apresenta para Maria, não é? Nós vamos ver essas semelhanças. Então, algo que é comum, a forma como Deus, estamos vendo aqui a forma como Deus trabalha. E aí alguém pode perguntar, mas estamos falando de Zacarias, estamos falando de Maria, onde entra Jesus aqui? É todo o contexto normal, né? Até o capítulo 2, capítulo todo até o versículo 52, Lucas ainda está introduzindo o que ele vai falar sobre Jesus. Então aqui ainda é uma introdução, esses dois capítulos aqui é uma introdução. Ele está preparando o cenário, esse cenário extremamente normal, extremamente comum, é o que está acontecendo aqui. E o que nós vamos ver no final desta aula é que eu e você também, na nossa vida cotidiana, na nossa rotina natural, nós temos também que adotar algumas posturas para que, se Deus quiser, no momento que o Senhor quiser, algo de extraordinário possa acontecer, não é? E nós já temos visto muitas coisas extraordinárias acontecerem, mas normalmente acontecem com quem, na sua vida normal, comum, rotineira, tem aí o costume, né, de servir ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, de estar disposto, disponível ao nosso Deus. Então vamos lá, Lucas capítulo 1, verso 26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava a sua saudação. E considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Não é? Muito bem, vamos orar mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus. Pedir para a Monique orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nós uma vez estarmos aqui, podendo ouvir a tua palavra. Que possamos colocar em prática, Senhor, que tudo possa atingir aos nossos corações, que possamos também demonstrar isso para as outras pessoas, que o Cristo vive nas nossas vidas, realmente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então o primeiro versículo diz assim: E no 6º mês
foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Sexto mês, a partir de quando? Da concepção de João, exatamente. Quando Isabel estava no seu sexto mês de gestação, então o anjo apareceu a Maria, não é? Então aí tem uma diferença aí de idade entre João Batista e Jesus, não é? De mais ou menos 6 meses aí, eles têm essa diferença de idade, talvez um pouco mais, né? Porque sexto mês foi quando o anjo falou com Maria. Muito bem. Então ela estava ali na sua vida normal, como uma jovem, diz o texto, virgem, não é? Que estava aguardando o seu casamento, né? Ela era apenas noiva, era noiva de José. Então ela estava ali na sua vida normal. Aí o anjo então aparece para ela em um dia comum, em um dia normal, não tinha nada de especial naquele dia. Por que o anjo apareceu naquele dia? Porque ele esperou 6 meses da concepção. É só um dado que Lucas está dizendo, voltando aqui, porque Lucas é um pesquisador, né? E o pesquisador ele trabalha com dados, trabalha com fatos, né? Trabalha com eventos, ele trabalha com documentos, né? Isso principalmente os professores de história gostam disso. O primeiro contato que vai ter é com o documento. Depois você conversa com as testemunhas, né? As pessoas que têm alguma informação para ser dada. Então ela está ali no dia comum, no dia normal, e ela estava ali, verso 27, é uma virgem desposada, né? Com o homem, prometida com o homem, né? Desposada aqui, se fôssemos trazer para os nossos dias, ela estava noiva, ela iria se casar, mas ainda não havia chegado a data do seu casamento, não é? Aí o anjo aparece. Então algo que era normal, comum, na sua vida comum, acontece alguma coisa anormal, acontece alguma coisa extraordinária. O anjo da parte de Deus vai até Maria e vai conversar com ela. Aí então nós também entendemos a forma como Deus age. E nós entendemos também porque nós somos teístas e não deístas, não é? O teísmo crê que Deus criou todas as coisas, mas que Deus interage com a sua criação. O deísta, ele acredita que Deus criou todas as coisas, só que Deus deixou a coisa funcionando automaticamente, não é? Como aquela história normalmente que se fala do relojoeiro, né? O exemplo do relojoeiro. Ele cria o relógio, dá a corda e depois ele se afasta do seu relógio. Deus não fez isso. Deus sempre interage com a sua criação. Deus sempre intervém na sua criação. E como Deus estava aqui desenvolvendo o plano da salvação do mundo, como já havia sido prometido pelos profetas, que a jovem, né, por Isaías, que uma virgem que daria à luz, o Senhor então, ele escolhe Maria e traz até Maria esta informação, não é? E quando o anjo aparece a Maria, acontece aqui uma outra coisa que é semelhante à história de Zacarias. Existe no coração dessas pessoas, a primeira reação é o temor. Lembra que nós estudamos Isaías, né? Nós vimos que sempre quando há uma manifestação divina, a primeira reação dos personagens bíblicos, quando acontece essa manifestação divina, é o temor. Diferente dos cânticos que hoje nós temos entoados, quando fala sobre a manifestação da glória de Deus, não é? Trata-se como um momento de alegria, de festa, que pode até se tornar, mas a primeira reação, o primeiro sentimento é temor. Quando Maria vê aquele anjo, ela teme, e a palavra do anjo para ela é: não temas, não temas. E ele vai dizer a razão porque ela não deve temer: porque achastes graça diante de Deus, né? Achaste graça diante de Deus.
Deus foi gracioso com Maria de uma forma muito especial, porque ela foi escolhida para ser aquela por quem o menino Jesus, o Messias, o Deus homem, viria a este mundo. Mas Deus, ele é gracioso com todos nós. A graça de Deus, ela está sobre todos nós. Não é? Quando nós experimentamos a graça de Deus a primeira vez, foi quando eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A graça de Deus veio sobre nós e Jesus pagou na cruz o preço de todos os nossos pecados. Os nossos pecados foram totalmente pagos, apagados, e agora nós estávamos numa condição desfavorável, agora estamos numa condição favorável diante de Deus, sem mérito algum da nossa parte. Mas aqui é diferente, esse aspecto aqui da graça é diferente, porque aqui o Senhor olha para Maria e vê em Maria algumas qualidades. Assim como isso está mais claro no caso de Zacarias, quando o Senhor aparece para Zacarias e vê também em Zacarias algumas qualidades. Por exemplo, lá em Zacarias, vai dizer que Zacarias ele era um homem justo. Ele tinha essa questão de ser um homem justo. Outra qualidade que nós vemos em Zacarias é que Zacarias ele estava servindo ao Senhor no templo, e era comum para ele servir ao Senhor no templo. Se Deus for escolher alguém para ser instrumento da sua obra, ele vai escolher quem? Quem está servindo. Mais próximo dele. Exatamente. A questão está próximo dele. Porque a Bíblia mostra que o Senhor sempre escolhe quem está servindo. Dificilmente ele vai pegar alguém que está lá parado, sem fazer nada, não está nem aí com a hora do Brasil, não é? Eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero ir para o culto, eu não quero participar de culto de oração, eu não quero cantar no coral, eu não quero cantar no louvor, eu não quero dar aula da escola dominical, eu não quero ficar na recepção, eu não quero cuidar da mídia e do som, eu não quero ajudar na limpeza, eu não quero fazer nada. Aí depois, por que Deus usa tanto o irmão João e Deus não me usa? Por que Deus usa tanto a irmã Catarina e não me usa? Porque você não está disponível. Eu pensei que os aposentados não serviam para nada. Eu até estava pensando que os aposentados não serviam para nada. A irmã está traumatizada com os aposentados. Ainda bem que o Lula chegou e vai te desaposentar. Tá bom. Vai desaposentar, irmã. A partir de hoje, se considere uma desaposentada. E para Deus não tem aposentado. Não tem. Para Deus não tem aposentado. Então nós temos sempre que estar disponíveis a Deus. O Senhor usa. Então quando o Senhor vai falar com Zacarias, nós vemos essas qualidades em Zacarias. E quando o Senhor vai falar aqui com Maria, ele vai falar com essa Maria, porque achastes graça diante do Senhor. Esse achastes graça diante do Senhor era um estilo de vida que Maria tinha, que era normal para ela, comum para ela ter esse estilo de vida, e era um estilo de vida que agradava a Deus. Foi por isso que Maria foi escolhida, porque ela tinha um estilo de vida que agradava a Deus. Ela foi achada graça diante de Deus. Então, uma coisa que nós temos que prestar atenção também. Olha só o ambiente que o Senhor escolhe para que Jesus nasça. Onde há pessoas que servem, onde há pessoas que são justas e onde há pessoas que agradam a Deus no seu modo de vida, no seu modo de ser. Então até aqui, normal, aparece o anjo, algo que é incomum, anormal, mas o anjo aparece diante de Maria, e aí então vem a palavra extraordinária. Quando Maria ela ouve aí o anjo aqui dizendo, ela ainda não sabia qual era a mensagem.
Isso aqui é só apenas a saudação do anjo. A saudação do anjo já diz muita coisa, né? Agora, vamos para aquilo que o anjo vem trazer. Nessa fala do anjo, nós vemos a divindade de Cristo. Lucas ele vai tratar sobre a humanidade de Jesus, mas ele fala da humanidade de Jesus como a ênfase do seu texto, a ênfase do Evangelho. Mas em nenhum momento Lucas ele não considera Jesus como Deus. Olha só quem vai falar esses versículos. 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Não é? Só o nome Jesus, que já significa o Salvador, já traz para ela uma informação importante. Esse menino, ele será o Salvador, e o seu nome será Jesus. Este será grande, a outra informação acerca de Cristo, este será grande, e Jesus realmente, ele é considerado grande, não apenas por aqueles que creem nele, mas por aqueles que também não creem em Cristo. Jesus é grande, tanto é que a história do mundo é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus, ele é grande, e será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, que é um outro título divino acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, um título que é muito trabalhado, que nós já vimos lá no Evangelho de João. Depois a outra informação: e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele vai ser rei, ele vai reinar, não é? E é interessante olhar aqui esse aspecto. Ele vai falar: e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, porque ele já seria o filho de Maria, naturalmente já seria descendente de Davi, por conta de José, já seria descendente de Davi, mas este descendente natural de Maria e José não se assentaria no trono, não é? Essa é uma diferença importante que algumas pessoas querem bater sobre essa questão, tá? Mas o filho de Maria já seria naturalmente descendência de Davi. Sim, o filho de Maria com José seria naturalmente descendência de Davi, mas o filho natural não se assentaria no trono. Quem se assentará no trono é o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não é? O reino de Davi teve fim, o reino de Israel teve fim, o reino de Judá teve seu fim, mas o reino de Cristo nunca terá fim, e ele se sentará, reinará eternamente. Não é? Então, Lucas está falando desse homem que é Deus, desse homem que é Deus. Quando nós começarmos a avançar nos capítulos, nós verão aí muitos aspectos humanos da vida do Senhor Jesus, mas sempre se lembre desses primeiros versículos aqui, do 31 até o 35, quando Lucas ele exalta a figura divina do Senhor Jesus. Aí verso 34 diz assim: e disse Maria ao anjo: como será isso, visto que não conheço homem algum? Não é? Então ele fala, primeiro ele saúda Maria, depois ele fala o que vai fazer, e agora ele vai falar como será feito. E a Maria diz: olha, eu sou virgem, eu não conheço homem, não é? Eu não tenho homem nenhum, como é que isso vai acontecer? Então Maria, ela já entendia que isso iria acontecer imediatamente. Ela poderia então dizer: bom, eu vou me casar, não é? Daqui a alguns meses, não é? Só deixar passar o chá de bebê, não é? E ontem eu fui no chá de bebê, eu já fui preocupado ontem, eu fui lá no chá de bebê, mas graças a Deus foi um chá de bebê de cristão, não teve aquelas brincadeiras sem graça, né? Aí Maria está aqui
eu vou me casar, José é descendente de Davi, então está tudo certo. Mas ela entendeu que o que o anjo estava dizendo, no seu plano maravilhoso, até então, não haveria uma participação de José. Ela entendeu que o filho não seria filho dela com José. E disse Maria: como isto se fará, visto que não conheço homem algum? Verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele deixa bem claro aqui sobre a ação do Espírito Santo na vida de Maria. E Lucas também é um dos evangelhos que mais vai falar da ação do Espírito Santo na vida de Cristo. Vai falar de Deus Pai, vai falar de Deus Espírito, e vai falar de Jesus, da dependência de Deus Pai e de Deus Espírito, não é? Então aqui ele já deixa bem claro que você, esta sua concepção, será uma concepção extraordinária, será uma concepção maravilhosa, porque será uma concepção produzida por ação direta do Espírito Santo, que vai agir na sua vida. Aí eu volto a dizer, o Espírito Santo que agiu na vida de Maria, que realizou esta obra maravilhosa, é o mesmo Espírito que atua na minha e na sua vida. É o mesmo Espírito, não mudou. E quando Paulo vai falar sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, é interessante, ele vai falar que o Espírito Santo que vai agir na nossa vida é o mesmo Espírito com o qual Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então o Espírito Santo que age na nossa vida não só atuou na concepção de Jesus em Maria, como ele também atuou na ressurreição de Cristo. Este é o poder de Deus que está na minha e na sua vida. Esse é o poder de Deus que está à nossa disposição para que eu e você, em uma vida normal, em uma vida comum, possamos ser instrumentos de Deus para um agir extraordinário de Deus na minha e na sua vida através da nossa igreja. Basta apenas eu e você, mais uma vez, o nosso viver cotidiano, ter uma vida que agrade a Deus, acharmos graça diante de Deus. E como é que nós achamos graça diante de Deus? Tendo uma vida justa, santa e pura diante do Senhor, e uma vida santa, justa e pura diante do Senhor. Começa pela leitura da palavra de Deus e pela oração. Tranquilo? Estou falando alguma coisa extraordinária? Não. Claro que sim, irmãos. Isso é extraordinário. É isso que o Senhor faz. É tão simples que é extraordinário. Você quer ver a ação de Deus na sua vida? Somente faça isso. Leia a Bíblia e ore. Se coloque à disposição do Senhor. Aí você vai ver a coisa acontecer. Deus usando a sua vida. Isso é, nós não conseguimos ver, mas é extraordinário. Lembra que nós falamos? Ninguém fica fraco espiritualmente de um dia para o outro, e ninguém fica forte espiritualmente de um dia para o outro. Quando você está lendo a palavra de Deus, está orando, está servindo ao Senhor, você está se fortalecendo. Você só vai perceber o quanto você cresceu, o quanto você se fortaleceu, no dia da adversidade. Como quando algo incomum, anormal, está acontecendo na sua vida. Porque quando a coisa está normal e comum, nós estamos no equilíbrio. Está tudo tranquilo. Eu estou aqui em paz. Eu estou aqui no meu equilíbrio físico, emocional e espiritual. Agora, quando vem uma crise, quando vem um problema que nos tira dessa estabilidade, aí que nós vamos saber como está o nosso aspecto espiritual. A história está falando tanto primeiro, e quem não sabe
Quem não sabe ler, tem que aprender a ler. Na minha ex-igreja, tínhamos lá a nossa irmã Isabel. Ela não sabia ler. Ela aprendeu a ler na Bíblia. Aprendeu a ler na Bíblia. Duas irmãs, mãe e filha, que não sabiam ler, mas tinham uma oração poderosa. Sim, oração poderosa. Depois o irmão me fala sobre isso. Eu nunca vi oração poderosa. Não? Não, eu vi o poderoso Deus que responde às orações. Então não. Mesma coisa. E essa mesma irmã que eu falei para você, irmã Catarina, eu falava para ela, vamos aprender a ler a Bíblia. Ela aprendeu a ler a Bíblia. Só que a maior dificuldade dela foi aprender a orar. Aí então ela falava, pastor, eu tenho tal problema, o pastor pode orar? Eu falei, posso, irmã. Aí ela falava, não, pastor, eu estou pedindo para o pastor, porque a oração do pastor é mais poderosa. Eu falei, não, irmã, não tem oração poderosa não. Poderoso é o Deus que responde, que atende a oração. Agora é claro que tem gente que tem uma vida de oração, não é? E é mais afinada com Deus do que outros irmãos, e que porque ora bastante, vê muita resposta de Deus. E tem gente que não ora, mas por graça de Deus, ela ainda assim é abençoada, mas só que não vê a bênção de Deus na sua vida, porque não tem essa vida de oração. Então é muito importante sim ter vida de oração diante do Senhor. E tem uma outra irmã também lá na igreja, que ela também não sabia ler, não briguei demais com ela para ela aprender a ler, mas ela não quis ler, mas ela era uma boa ouvinte. Então ela reproduzia muitas coisas do que era falado na igreja, porque ela era uma boa ouvinte. Isso ajudou? Ajudou. Mas se ela soubesse ler, ajudaria ainda mais. E tem uma outra irmã, não é? Que estava lá também, o apelido dela era Nena, e eu fiz essa pergunta na igreja: irmãos, quem está lendo a Bíblia aqui todo dia e está orando? Aí ela, aquela sinceridade, né? Pensando que ia estar falando alguma coisa boa, falou: pastor, eu vou ser sincera com o pastor, eu não leio a Bíblia. Eu falei: por que você não lê a Bíblia, irmão? Porque eu leio e não entendo nada. Eu estou aqui na igreja, o pastor explica, eu entendo tudo. Então eu prefiro ouvir o pastor explicando do que ficar em casa lendo. Eu falei: só que eu não estou na tua casa todo dia. Você me ouve falar 1, 2 vezes, no máximo 3 vezes por semana. E você precisa se alimentar todo dia. Todo dia. Vai ler. Aí eu escrevi para ela lá um programa de leitura. Ela começou a ler. Qual foi o primeiro livro que eu indiquei para ela? 1 João. Vai ler 1 João, que é o livro mais claro da Bíblia, não é? O irmão Eric está falando da clareza semana passada, né? A Bíblia é clara em alguns aspectos, outros aspectos não. Mas quando se fala sobre salvação, a Bíblia é extremamente clara. E não tem livro mais claro do que a Epístola de 1 João. Ela começou a ler, começou a gostar de ler, e agora virou uma leitora, não é? Não só da Bíblia, de outros livros também. Mas para ler tem que começar. Você já teve algum membro surdo? Hã? Surdo, a minha esposa é surda. Não, é porque o surdo... É surdo funcional, só ouve. Surdo mudo, né? É, não, nunca na tive. verdade ele só diz surdo. Ele é mudo porque é surdo. Mudo que é surdo. Geralmente os surdos, eles não leem o português. Sim. A gente talvez estranha muito, porque, nossa, como eles convivem com tudo em português e não sabem ler, né? Mas é uma porcentagem bem pequena de surdos que saibam ler realmente. Então, eles aprendem, quando aprendem, a língua de sinais, que é diferente do português, não é? A gente vê lá as letrinhas, né, que dá para fazer as letrinhas do alfabeto em português, mas eles não aprendem dessa forma. É a Libras mesmo, não é?
Pelo português. Pelo português, isso mesmo. Essa tem recurso para cego, né? Você tem Bíblia em Braille, braille, né? você tem literatura em braille e eles são muito bons ouvintes também. A população surda, talvez a gente não dê essa devida importância, a gente acaba tendo um contato com o público surdo, principalmente André lá da faculdade. A gente está no projeto aí de aprender linguagem de sinais. E tem algumas igrejas em São José que trabalham com o público, se não me engano, é em Baixo. Sim. Tem um ministério para surdos, é um negócio bem legal. A gente não espera isso, né? Que o surdo não saiba ler. Você imagina só que ele não ouve e não fala, mas é uma característica à parte, mas tem recurso. Não é? Se você for hoje, o incentivo melhor é que alguém aprenda a ler, isso logicamente é fundamental. Estou na igreja, graças a Deus o número de analfabetos é muito pequeno hoje, né? A gente dificilmente tem contato com isso. Mas o ideal é, quando tem alguém na minha igreja que não sabia, vamos trabalhar com essa pessoa para que ela aprenda. Mas a gente tem alguns recursos de facilidade, bicho. Pega o celular, fala ok, Google e pede para ler um texto bíblico. Lá você vai encontrar. YouTube, não é? Tem. Não precisa saber digitar no celular, é só falar com o Google da Bom Dia que ele vai te responder. No celular, não tem alfabeto para celular. Pois é, não tem. Isso todo mundo já. Pastor Liberato colocando, esse pastor, ele tinha um irmão, eles eram de família muito humildes. Sim. Pouco letrado mesmo. O pastor Liberato morreu, ele caiu na rua, entrou em coma, né, foi para o hospital, levaram para o hospital. Depois disso ele resolveu ler a Bíblia, do jeito dele. Sim. E ele se converteu, depois se formou em direito, foi pastor da cidade, hoje dá lá uma viatura aqui, uma coisa raríssima, você pegar um cliente e tomar alguma coisa, ninguém quer dar lá. Eu tive O irmão dele, eu frequentava essa igreja, eu praticamente não sabia ler nada, mas ele, quando falava dos versículos, ele conseguia. Ele tinha a capacidade de guardar os versículos. Mas é muito difícil, né? Complicado. Tem analfabeto no celular, sim. Hã? Tem analfabeto no celular, sim. Mas a senhora sabe ler. Não. Ler? Resolvido o problema. Não sei. Não vai ler a Bíblia. A Bíblia não sabe, Não, a Bíblia eu sei. Isso, Não, mas a irmã fala comigo quase toda semana no celular, como é que não sabe? Não, ligar e desligar eu sei. Mas isso é importante, você É. não sabe ligar, não sei. Isso mesmo. Agora voltando aqui para o nosso texto, então nós precisamos, para ter uma vida que sai do normal, do comum, não é? Para algo extraordinário. E extraordinário, irmãos, não é? Falando sobre, quando nós falamos extraordinário, a primeira coisa que vem na nossa mente é milagre. Não é? A pastora está falando de extraordinário, nem sempre o extraordinário se traduzirá em um milagre visível. Não é? Milagre pode ser visível, pode ser invisível também. Não é porque nós não estamos vendo é que Deus não está agindo. E para mim, qualquer agir de Deus, para mim é um milagre, porque é sobrenatural, qualquer agir de Deus. Se você está lá triste, confuso, não é? Se você está sofrendo, você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia e começa a sentir refrigério, começa a sentir fortalecimento, começa a sentir crescimento. Isso é o extraordinário. Isso é o agir milagroso de Deus na minha e na sua vida, quando estamos lendo a sua palavra, não é? Então, precisamos sim. Jesus já veio, Jesus já nasceu. Não vai ter outra Maria. Ele não vai nascer de novo. Então, esse milagre aqui aconteceu uma vez só, não vai, por mais espirituais que sejamos, isso não vai mais acontecer de novo. Já aconteceu. Agora, o que o Senhor quer é que através da nossa vida, este é o agir extraordinário de Deus, que através da nossa vida, esta mensagem seja transmitida. E eu e você precisamos transmitir essa mensagem. Jesus, de fato, nasceu de uma virgem, por ação do Espírito Santo. E esta criança é filho de Deus, filho do Altíssimo, reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Não é? Ele é Jesus, o Salvador do mundo. Nós precisamos falar. E o falar, isso é extraordinário. E por que é extraordinário? Porque nós só vamos falar.
Quem vai transformar a vida é o Espírito Santo. Uma outra ação é eu falar somente o que eu sei, aquilo que o Senhor me instruiu, e quando eu falar, o Espírito Santo me usa e usa a pessoa também. Nós somos muito tendenciosos a ficar impressionados com o extraordinário que envolve fenômenos sobrenaturais, forças da natureza e tal. Quando você ouve falar de abrir o mar vermelho, grandes livramentos de batalhas descritos nas Escrituras, mas o maior milagre que existe chama-se salvação, a transformação de alguém morto espiritualmente e vivificado em Cristo Jesus. Quando os 70 retornam da missão, eles voltam impressionados pela autoridade que foi conferida a eles pelo Senhor, para efetuar milagres, e Jesus então diz, não fiquem assim, porque os demônios vos submetem a vocês, mas porque o vosso nome está rolado. Isso é o maior milagre da igreja. Exatamente. E é por causa disso que eu não concordo com aquela frase: o melhor de Deus está por vir. Não, isso não existe. O melhor de Deus já veio. Já veio. Exatamente. E também, quando Jesus, ele realizou vários milagres, Jesus realiza vários milagres. Jesus realizou os milagres, mas quando Jesus elogia a fé de alguém, é para alguém que ele não realizou milagre. Olha, nunca vi tamanha fé como esta, Jesus falando. Por exemplo, do centurião, Ele falou: meu filho, agora eu sempre confundo, seu filho ou seu servo? O servo, O servo está doente. Jesus vai lá e fala: não, senhor, não entra na minha casa. Eu sou digno de ser na minha casa. Mas eu sei que o senhor é uma autoridade, como eu sou. Só dizer uma palavra, basta dizer uma palavra. Aí então Jesus elogia, vai em paz. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: nunca vi tamanha fé em Israel. E quando ele volta, outros servos se encontram com ele e falam: olha, o teu servo, ele está curado. Que hora que ele foi curado? Determinada hora. E ele entende que foi a mesma hora que ele havia conversado com Jesus. Não é? Então, o problema é que muitas pessoas estão em busca do extraordinário, em busca do milagre. Tem igrejas que até marcam um dia e hora para o milagre acontecer. O show do milagre, o dia do milagre, a hora do milagre, o culto do milagre, não é? Sendo que Deus, ele não atende na nossa agenda. Deus não atende na nossa agenda. É o momento de Deus, é o agir de Deus, é a hora de Deus. Deus realiza milagre? Com certeza, Deus realiza milagre. Pastor, você já viu Deus realizando milagre? Já vi Deus realizando milagre. É maravilhoso. Só que na hora e no momento de Deus, não o nosso. Qual é a nossa responsabilidade, querido? Na nossa vida comum, na nossa vida normal, é termos uma vida que ache graça diante de Deus, é andarmos em justiça, é servindo ao Senhor com fidelidade, com zelo, termos corações voluntários para a obra do Senhor, estarmos dispostos para Deus, e aí então nós vamos ver as realizações de Deus, como Deus age, não é? Não desculpe estar sempre falando, quando a gente fica velho, a gente fala das histórias, começa a contar história, E as histórias que eu conto é das igrejas que eu passei. Nessa mesma igreja, nós fomos lá, nós tínhamos uma capela e precisávamos de um prédio de educação cristã. E agora? Temos que acomodar as pessoas que estão chegando, não é? Temos que cuidar das pessoas que estão chegando. E eu fiquei muito incomodado. Precisamos fazer esse prédio de educação cristã. Aí reuni a diretoria, vamos começar a nossa obra de educação cristã. O terreno nós já tínhamos, vamos começar. Aí o tesoureiro: pastor, a gente não tem condições de começar a obra. Eu falei: tem condições sim. Vamos começar a obra. Primeiro que vai ofertar sou eu. O que vocês me dão como ajuda de custo? Nós vamos começar a comprar material.
Aí conhecemos ao pedreiro. O pedreiro, falei, como é que você trabalha? Ele falou, eu quero tanto de início, quero tanto na metade da obra, quero tanto no final. Só que eu falei, tem que ser esse pedreiro. Aí eu conversei com os irmãos e falei, eu vou fazer determinada proposta para ele. Nós vamos pagar aquilo que nós recebemos, a gente passa para o pedreiro, e nós vamos fazer campanha e vamos construir o templo. E os irmãos da mesma maneira, pastor, não vai dar. Eu falei, vai dar sim, porque eu sinto que Deus quer cuidar desse povo e nós precisamos dessas salas para começar. Resumindo a história, em 2 anos, uma igreja, não é, ali com pessoas que não ganham mais de R$ 1.200 por mês. A maioria dos irmãos com salário mínimo na igreja. Construímos o prédio, pagamos o pedreiro, pagamos o material, não ficamos devendo nada para ninguém e ainda saímos deixando dinheiro em caixa. E quando da nossa despedida, o irmão falou, pastor, nunca vi tamanha fé. Eu falei, não é minha fé não. A minha fé não é no que eu não vejo. A minha fé, que tem gente que pensa que fé é um salto no escuro, né? Eu falei, não, fé não é salto no escuro. Fé é naquilo que Deus te falou. Fé é naquilo que Deus te mostrou. Se Deus falou, se Deus mostrou, obedeça. Porque quem realiza é Deus. Quem realiza é Deus. Foi o feito extraordinário do Senhor. Que alguém pode falar, não, mas é só um prédio. Construir um prédio, qualquer um constrói. Não é verdade, construir um prédio, qualquer um constrói. Basta ter recurso. Agora, construir sem recurso é Deus. Qual o tamanho da nossa fé? O tamanho da nossa fé basta ser no tamanho de um grão de mostarda. Eu não conheço esse grão de mostarda aí, mas eu tenho fé, graças a Deus. Muito bem. Então, para que hoje, trazendo para o nosso dia, hoje, se a irmã tiver uma fé do tamanho da cabeça de um alfinete, mas já viu alfinete? Mas aí eu também era tesoureira lá, quando eu congregava. Nós tínhamos 4 salas e íamos colocar lajes no restante do tempo, né? E o irmão dirigente falou assim, no sábado nós vamos colocar a laje. Meu Deus, 40 mil cruzeiros, nós não temos nem 20 por muito que nós vamos colocar a laje no sábado. Ele afirmou, no sábado nós vamos colocar a laje. Os irmãos que puderem, a tesoureira, todos que puderem. Chegou no sábado, nós tínhamos mais de 40 mil cruzeiros. Eu falei, nossa, a minha fé cresceu mais. Amém. Isso é quando eu falei para os irmãos, vamos derrubar essa parede, vamos aumentar aqui. Teve um irmão que na semana seguinte já perguntou, pastor, quando é que nós vamos derrubar isso aqui? Eu falei, cara, não, vamos ter fé, mas não vamos ter urgência também. Não é assim também, não. Queridos, então o que nós temos visto aqui? Jesus, ele é o Deus homem. Jesus é o Deus homem. Ele é homem e ele é Deus. O agir dele acontece no meio de pessoas normais, em lugares normais, que têm essa vida comum, de servir e adorar ao Senhor. Então, queridos, vamos viver dessa maneira. Na nossa vida diária, ler a Bíblia e orar todo dia. Viver de uma forma que o nosso modo de viver agrade ao nosso Deus. Vamos servir ao Senhor com o dom e o talento que Deus nos deu. Vamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Não é? Crer em Cristo, anunciar a Jesus e deixar confiando, não é, que o extraordinário é Deus que vai fazer. Não somos nós, não sou eu, não serão os irmãos. Quem vai fazer é Deus através de nós. Basta apenas que a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, agrade ao Senhor, esteja à disposição do nosso Deus. Amém?
Deus abençoe. Isso que aconteceu com Maria. Alguma pergunta? Uma contribuição? Zacarias era o pai de João Batista. Pai de João Batista. Então, quando ele recebeu a notícia que ia ser pai, ele ficou meio louco, né? E Deus deu um sinal a ele. Né? Isso. Alguém lembra qual foi o sinal? Ficou mudo. Exatamente. Ficou mudo. E aqui quando ele fala com Só Maria, voltou a voz depois. só voltou a voz depois. Exatamente. Quando ele nasceu. E aqui no finalzinho, quando o Senhor vai falar, o anjo vai falar com Maria, ele vai usar Isabel como um sinal. Ele vai falar, ó, verso 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O anjo, quando vai falar com Maria, ele cita o milagre acontecido na vida de Isabel como um sinal de confirmação para que Maria cresce. Não é? E a nossa fé, ela cresce assim mesmo, como a irmã Catarina falou, de sinal em sinal, não é? De fé em fé. Cada dia você vai tendo experiência com o Senhor, vai vendo o Senhor agindo, vai vendo o Senhor trabalhando, e a sua fé vai aumentando, vai crescendo. Tudo isso é um processo, não é? Nós temos que entrar nesse processo o mais rápido possível. E se você parar no processo, você não para e estagna. Se você parasse e ficasse estagnado, até que não seria tão ruim, mas você retrocede, você enfraquece, você esfria na fé. Ah, igual o caranguejo. Igual isso. Vai para trás. O pessoal fala que caranguejo dá para trás. Tira de lado. Não é de lado. Não para trás, não. Desviou do caminho. Bem, vamos orar? Vamos agradecer a Deus mais uma vez e dar ao Senhor que use a nossa vida. Irmã Lolita,